Mas antes, Arnaldo, nós vamos falar do drama que vive o departamento médico do São Paulo. Quer dizer, o departamento médico não, quem vive drama é quem entra no departamento médico do São Paulo, quem vai para lá. Tem problemas com o lesionado do São Paulo. Deixa eu ver se a minha lista está atualizada, Arnaldo. Vou te falar aqui, ó. Lucas Moura, Pablo Maia, Luiz Gustavo, voltando, Wellington Rato, Rafinha, Moreira e Wellington. Esse é a lista de machucados do São Paulo, sendo que o Pablo Maia é uma contusão seríssima que vai obrigar o jogador a fazer uma operação e que vai tirar ele da Copa América e que provavelmente vai impedir que ele seja vendido como era a expectativa do São Paulo nesse meio de ano. Lembrando, a gente vai mostrar também que o São Paulo apresentou suas contas e é um desastre as contas do São Paulo. É muito ruim o balanço mostrado pelo São Paulo. É nesse buraco que o São Paulo está metido nesse momento. E essa questão das contusões é uma questão bem importante no São Paulo, que se arrasta há muitos anos, Arnaldo. Não tem outro time no Brasil que tenha tanto jogador importante machucado com gravidade. Sim, vamos lá. Nessa sua lista, o Luiz Gustavo e o Moreira já estão fora do departamento médico, já estão concentrados. Vão jogar, vão viajar, não sei se vão jogar, vão viajar para Belém do Pará, para o jogo do São Paulo na Copa do Brasil contra o Águia de Marabá. De qualquer forma, a sua lista contempla 5 titulares do São Paulo fora, né? Já não é qualquer coisa. Nenhum time do Brasil, da Série A, tem 5 titulares fora, com lesões diferentes e graves, né? São Paulo tem os 2 laterais, Rafinha e Wellington, o Rato, que é muito importante, o Pablo, que é fundamental e vai demorar muito para voltar, e o Lucas Moura, que é o principal jogador do time. Se o São Paulo não tivesse o elenco mais ou menos, ele já estaria na roça, mas tem um elenco mais ou menos para essa temporada e vai conseguindo remediar essas situações. O que eu vejo, eu até falei para você ontem, e vou passar a tratar essa coisa de uma outra forma, prometo me aprofundar no tema. A minha mulher é fisioterapeuta, trabalho com gente de fisiologia do esporte, gente que trabalha no vôlei, em outras situações e tudo mais, que tem uma visão um pouco mais ampla em relação a lesões. Primeiro, não é o departamento do São Paulo, o departamento médico do São Paulo é um lixo, DM. O DM, departamento médico, não machuca, certo? Vamos lá combinar isso. O departamento médico não machuca. O departamento médico recebe machucados, certo? Você pode analisar se o departamento médico é bom ou não, dependendo da recuperação desses machucados, da recondução deles às atividades, do tempo de recuperação, da forma da recuperação e tudo mais. Mas a lesão ou as lesões, de diversas formas, são provocadas por outras situações. E aí eu acho que tem uma questão que o São Paulo necessariamente precisa mergulhar. É no seu método de treinamento, além e de preparação de jogadores, além do preparador físico da vez. Porque o preparador físico da vez, nessa temporada de 2024, por exemplo, já foram 3 diferentes. O do Dorival, que trabalhava de uma forma. O do Carpim, que trabalha de outra forma. O do Zubeldia, que trabalha de outra forma. Aliás, né, nós estávamos falando no início aqui da nossa conversa dos times agressivos do Milito, agora do Rogério Ceni, do Criciúma. Quem não joga agressivamente no futebol hoje, salvo raríssimas exceções, está na roça, está roubado. O São Paulo do Dorival, e o Dorival tem um estilo peculiar, não jogava agressivamente. É verdade. Nem o Flamengo do Dorival jogava agressivamente. O tipo de jogo do Dorival é um tipo de jogo mais de construção, mais técnico, mais cadenciado, sem grandes explosões, e que talvez, por conta desse estilo, tivesse minimizado as questões das lesões no São Paulo, como aconteceu na época dele, e também as lesões no Flamengo, como aconteceu na época dele. Agora, não é possível que no esporte que é praticado hoje mundialmente, jogadores jovens, capazes, saudáveis, não sejam capazes de desempenhar um futebol agressivo e intenso. Isso está acontecendo no São Paulo. Para mim, vai da formação, da fisiologia do clube, da mentalidade do clube, que tem a sua comissão técnica fixa, tem seus exercícios de preparação
fixa, tem seus suplementos fixos, tem seus métodos. O São Paulo precisa de uma revisão de metodologia e não apenas troca de equipamento no departamento médico que está defasado, porque isso já aconteceu, Tiro. Já tem lá o ultrassom de última geração, o equipamento XYZ, a fisioterapia 3 turnos. Agora, a questão é minimizar o risco de lesão. E o São Paulo está tendo lesões em excesso, isso é indiscutível. A do Pablo Maia, raríssima, é uma lesão que me faz acreditar piamente na necessidade de uma mudança de metodologia. O Pablo Maia teve uma lesão tão grave como a que o Luan teve lá atrás, no primeiro treino do Rogério Ceni, que era um técnico lá atrás do São Paulo. Os dois são volantes. Tem de jogar de uma forma intensa. Em treinamentos, eles tiveram o descolamento completo do músculo em relação ao osso. Alguma coisa. O Luan é um pouco mais velho que o Pablo. O Luan tem uma outra carga, mas alguma coisa tem aí, você não concorda, Tirone? Alguma coisa tem aí, né? E não é no DM, necessariamente. É na metodologia, já que é a palavra, né, Tite? É ciência, da ciência do clube. E nessa situação, no caso do Luan, a opção lá atrás foi pelo tratamento conservador sem cirurgia, não deu certo, ele ficou 3 meses parado, teve que operar depois. Dessa vez, a decisão foi pela cirurgia do Pablo imediata, para evitar que ele pudesse correr o risco que o Luan correu. E o Luan nunca mais voltou a ser o mesmo jogador. São características diferentes, comportamentos diferentes, peso diferente, perfil diferente, mas existe isso. O São Paulo já, a última situação da venda, né, a dependência da venda de jogadores para deixar o vermelho menos feio no balanço, isso sempre aconteceu. O São Paulo já vendeu jogadores que estavam... O São Paulo vendeu o Sara, que hoje faz muito sucesso na Inglaterra, e não se machucou mais na Inglaterra, machucado. Não sei se você lembra disso. Vendeu o Sara machucado. Ele estava no departamento médico do São Paulo quando foi vendido. Mas aí foi vendido pior do que seria vendido se ele estivesse jogando, certo? O Beraldo, por pouco, não foi vendido machucado. Ele teve um problema no tornozelo, não sei se você lembra. Ficou lá, opera ou não opera? Opera ou não opera? Opera ou não opera? Acabou não operando, jogou a parte final da temporada meio no sacrifício e foi vendido. Não na plenitude, foi vendido melhor que o Moscardo, né? Que o Moscardo foi vendido na mesma época que o BR foi lá no exame médico do Paris Saint-Germain, não passou, teve que voltar, fazer cirurgia e tal. E talvez isso não impeça a venda do Pablo, mas evidentemente ele não vai ser vendido pelo valor que seria em atividade sendo convocado para a seleção. Então são várias coisas da metodologia do clube que não estão funcionando e que vão além da palavra departamento médico no São Paulo. A coisa é mais profunda do que simplesmente o DM não presta. Seria muito simples isso. De novo, o DM não machuca. O DM tem que recuperar machucados. Ô Casão, você quando era jogador, claro que você convivia com a expressão a bruxa está solta, quando começa a machucar todo mundo no time e tudo mais e tal. No São Paulo, a bruxa está solta aí há uns 6 anos. Ela está solta, ela passa lá, toma o Gatorade depois do treino, ela participa lá de tudo, deve participar das reuniões do São Paulo. Ela já é quase que um funcionário do São Paulo, a bruxa. Eu queria saber para o jogador como é isso, como ele começa a ver, puta, esse aqui machucou, esse aqui foi pro DM e não saiu, e esse aqui, olha o que aconteceu com esse cara. Como é que é para um jogador, como é que fica a psicologia de um jogador quando está nesse ambiente? Tirone, é assim, depende muito da contusão, para a gente analisar também a parte de fisioterapia de um clube, da fisiologia hoje em dia, né? Na minha época não tinha fisiologia. Porque, assim, tem as contusões musculares que tem sim alguma coisa a ver com os treinamentos. Mas aquelas que são contusão de ligamento de joelho, tornozelo, fratura, blá, 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 não tem nada a ver com, ou pelo menos tem muito pouco a ver com o tipo de preparação que um clube está fazendo, né? Eu, assim, na verdade, eu joguei
por 13 anos futebol profissional, me machuquei gravemente várias vezes. Eu tive várias contusões graves. Várias, né? Eu tive ruptura de todos os ligamentos do tornozelo e fratura da fíbula numa jogada só quando eu estava no Porto, jogando a Champions League. Eu rompi ligamento cruzado lá no Ascoli, quando não tinha nem cirurgia de ligamento cruzado. E, cara, quando eu cheguei na Itália, eu fiz uma cirurgia por ano. Uma cirurgia por ano. Fora assim, não é só contusão, apêndice. Me deu apendicite, tive que fazer uma cirurgia. Eu estava voltando da contusão do joelho, joguei alguns jogos, apendicite. Então eu tive assim várias contusões. E eu nunca coloquei na cabeça essa situação de porra, a bruxa tá solta para mim ou pro time. Eu não tava, cara, machucava, eu falava, pô, puta que azar. Fiquei no banco na final da Champions porque eu me rompi tudo 2 meses antes. Fiz um teste na terça e o treinador queria me pôr como titular, mas eu não conseguia ainda, não fazia curva em cima do tornozelo, não dava para sair jogando naquela partida. Então eu perdi muitas coisas legais por causa de contusão, mas eu nunca coloquei na cabeça isso, que azar, ou não sei, a bruxa tá solta ou no clube ou comigo, sabe? Eu nunca coloquei isso na cabeça, porque o jogador... Pois é, isso aí não é uma coisa que eu fazia de propósito. É o meu tipo de ser, né? Porque o trabalho do futebol é muito psicológico, é muito mais que físico, é muito psicológico. Se você tiver com alguma cisma, se você tiver com superstição muito avançada, se você tiver com esses pensamentos psicológicos de perseguição, você não vai jogar nem no treino. Você vai entrar no treino com medo de se machucar porque você se machucou 2, 3 vezes seguidas. Então, eu acho que o jogador ele não se envolve muito com essa situação. É claro que no São Paulo é um caso à parte. Já faz uma porrada de ano aí que toda hora tem de 7 a 8 jogadores, até mais, do departamento médico. E os caras demoram uma cara para voltar. Então, nessa situação, o jogador pensa, pô, não posso me machucar, que ninguém sai lá de dentro, pô. Eu não posso me machucar, né? Porque é difícil recuperar. Mas ele não fica preso a isso. Senão, não joga. Se o jogador ficar preso a isso, não joga. Não joga mesmo. Porque aí, cara, como que você vai jogar? Você tem que dividir, cara. Você tem que chutar no gol, você tem que pular de cabeça. Aí você não joga mais. Muito bom. Se as coisas estão ruins no DM, preparação física, como disse o Arnaldo, a visão tem que ser outra, é olhar só mais uma coisinha. Fala. Só mais uma coisinha. Diga. Só mais uma coisinha que eu lembrei agora. Você vê que, se você pegar um balanço das contusões do São Paulo durante todos esses anos, a minoria foi no campo sintético, né? Sim, é uma coisa do São Paulo, de fato, os caras não treinam. Então é grande minoria. No campo natural do em qualquer lugar. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: contusão no futebol acontece em qualquer lugar. Não dá para você responsabilizar o campo fofo, o campo sintético, o campo maravilhoso, o campo esburacado. É claro que o campo, quando é ruim, a possibilidade de uma contusão é maior. Mas você pode se machucar tomando banho de manhã, indo para o treino. Entendeu? Exatamente. Como se notícia ruim não fosse suficiente, não tivesse limite, o balanço que o São Paulo apresentou essa semana é um balanço financeiro bem ruim, indica a reportagem do Rodrigo Matos, que a gente vai colocar na tela aqui para vocês agora. São Paulo fica para trás dos rivais em receita e a dívida aumenta em 80 milhões. O Casares, o presidente do São Paulo, já foi perguntado sobre isso, falou, não, mas quanto vale o chute do Nestor, que a bola entra e vale um título e tudo mais? É claro que a torcida do São Paulo ficou feliz da vida com o título que o São Paulo conseguiu, mas o balanço financeiro do São Paulo é bem ruim e também é bem ruim porque não vendeu jogadores, vendeu apenas o Beraldo, teve uma premiação muito grande de Copa do Brasil e mesmo assim está em déficit o São Paulo. Por quê? Porque contratou jogadores, contratou o Lucas, contratou o Rames, não vendeu mais ninguém, apenas o Beraldo. Tinha essa expectativa que o Arnaldo falou, de talvez o Pablo Maia ser a venda agora para dar uma equilibrada. Não vai conseguir, porque o cara se machucou. Então, o buraco do São Paulo não é pequeno, não. O Casares, depois, no ano passado, quando teve superávit, ele veio a público, postou nas suas redes, superávit, 100 milhões, não sei o que, Esse ano, com déficit, ele não está falando sobre esse assunto, como ninguém da diretoria
Então tá aí o balanço do São Paulo, essa reportagem do Rodrigo Matos, para você acompanhar. Não tá boa, não, a situação financeira do São Paulo, sobretudo com relação aos seus rivais. O Corinthians, que o ano passado ficou aí para cair para a segunda divisão, o ano inteiro, foi um ano tenebroso do Corinthians, teve receita de 1 bilhão. O São Paulo não chegou pouco mais da metade disso no ano. Enfim, veremos como é que vai ser o futuro do São Paulo, mas o balanço é bem preocupante até aqui.